Nós temos já há 5 semanas, em nossos cultos noturnos, meditado um pouco a respeito do temor do homem, ou temor ao homem. Já temos falado que essa questão é uma questão central na Bíblia. A quem você teme? Quem de fato importa para você? Deus, você mesmo ou as pessoas? Nós temos dito que a maioria se importa com os outros. Nós nos importamos muito mais com o que as pessoas pensam do que o que Deus requer da gente. E quando nós vivemos uma vida em que as pessoas dizem ou vivemos em torno daquilo que as pessoas esperam, Deus acaba sendo pequeno e as pessoas terminam sendo grandes. Isso é uma tragédia para a nossa vida cristã. Nós falamos na última pregação que o desejo de Deus para que você subjugue esse temor ao homem que todos nós temos, o desejo de Deus é que você o conheça. E à medida que nós conhecemos Deus, que nós descobrimos o quanto esse Deus é grande, maravilhoso, tremendo, as pessoas vão se tornando pequenas. O que as pessoas esperam da gente também se tornam pequenos. Até os nossos desejos se tornam pequenos. E hoje, irmãos, eu vou desenvolver um pouco mais esse assunto do temor do homem, mas focalizando em nossos desejos. Em nossos desejos. O que nós desejamos? O que nós precisamos? E eu vou tentar demonstrar para vocês ao longo dessa exposição que os desejos do nosso coração dizem muito a respeito do nosso caráter. Os desejos do nosso coração estão muito relacionados com o fato de se tememos a Deus ou tememos as pessoas. E eu quero ler com vocês um versículo inicial. Eu me lembrei da minha mãe essa semana. Minha mãe decorou esse versículo comigo quando eu tinha 9 anos de idade. Salmo 34, verso 9. Veja que vale a pena você ensinar versículos bíblicos para suas crianças. Quem sabe uma das suas crianças um dia não se torna um pastor. Salmo 34, verso 9. Salmo 34, verso 9, diz assim: Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vamos ler todos juntos? Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Todos juntos? Temei o Senhor, vós os seus santos. Agora fecha a Bíblia, sem olhar para a Bíblia. Vamos lá? Deu uma gaguejada no final aí, né? Mas nós vamos repetir mais algumas vezes. Irmãos, esse versículo é tão simples que quase não necessita de explicação. Quando tememos ao Senhor, nós descobrimos essa verdade: nada falta. Concorda com o Salmo 23:1? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, esse versículo nos coloca diante dessa pergunta: do que você precisa? Quais são as suas necessidades? Essa pergunta, ela conduz ao íntimo do nosso coração. O nosso problema é porque às vezes nós não respondemos essa pergunta sinceramente. Se eu perguntasse para você o que você precisa, talvez você dissesse: eu preciso ser amado. Eu estou me sentindo pouco amado. O meu cônjuge, meu filho, meus amigos não estão me dando atenção. Então eu preciso ser amado. Ou você poderia dizer: eu estou precisando de realização profissional. Estou num momento difícil da vida, não estou sendo reconhecido no meu ambiente de trabalho, eu queria essa realização. Ou talvez você diria: eu preciso de dinheiro. Estou com problemas financeiros, crise econômica. Não é fácil responder essa pergunta. Há certas perguntas que são pequenas, mas são difíceis de serem respondidas.
Às vezes nós respondemos essa pergunta não por causa das nossas necessidades essenciais, mas por causa do contexto que estamos. Imagina um sujeito que está num deserto. Você pergunta para ele, o que você precisa? Ele diz, eu preciso de água. Uma pessoa que está no meio de uma crise conjugal, ela diz, eu preciso de respeito, eu preciso de amor. Uma pessoa que está no meio de uma crise existencial, diz, eu preciso de autoestima. Uma pessoa que está com medo vai dizer, eu preciso de segurança. E alguns que querem ficar bem na fita com o pastor, quando o pastor diz, o que você precisa? Diz, eu preciso de Jesus. Parece que o contexto determina aquilo que nós precisamos. E essa palavra precisar, eu estive pensando essa semana, é uma das palavras mais complicadas e mais confusas do nosso idioma. Porque ela é tanto usada para falar de necessidades vitais, como também para falar de desejos. Quantas vezes nós não dissemos ou escutamos alguém dizer assim, preciso de férias. Então, na verdade, não é que precisa de férias, está com desejo de tirar férias, está cansado do seu trabalho. Uma pessoa diz, eu preciso de água. A água de fato é uma necessidade vital. Outros dizem, eu preciso de companhia, eu preciso de amor, eu preciso de alguém para amar. Então fala de amar de uma pessoa do seu lado como se fosse uma necessidade tão vital como comer e beber, e caso você não tenha essa pessoa que lhe supra essa necessidade, você vai ser alguém vazio, alguém sem propósito em sua vida. Então essa palavra é uma palavra muito confusa. E eu queria olhar com vocês hoje como é que a Bíblia trata dessa questão de necessidade, desejo, como é que a Bíblia responde essa pergunta. Do que você precisa. E vocês vão ver que a Bíblia fala de necessidades biológicas, que são as óbvias. A Bíblia fala de necessidades espirituais, que são as mais profundas. E a Bíblia também fala de necessidades psicológicas, que essa é a mais complicada e nós deixamos para o final. Então vamos começar com a primeira que a Bíblia fala. Necessidade biológica. Essa é tão óbvia, não carece nem de explicação. São aquelas necessidades de sobrevivência, que se você não tiver ela, você morre. Alimento, água, abrigo. Inclusive a Bíblia, quando usa a palavra precisar nas Escrituras, ela usa a palavra precisar dentro desse contexto. O precisar das necessidades vitais. E a Bíblia tem uma palavra para a gente a respeito de necessidades vitais no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Vamos abrir. Mateus 6. Mateus capítulo 6, verso 25, todos conhecem bem, diz, Mateus 6, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então o texto bíblico, quando se refere às nossas necessidades de sobrevivência, o texto diz, Deus sabe que você precisa disso. Deus sabe que você precisa de alimento, Deus sabe que você precisa de vestuário, Deus sabe que você precisa de um abrigo para não chover e não levar sol. Deus sabe, e o texto diz, não ande inquieto com isso, não ande com um espírito ansioso por causa disso, porque o vosso Pai Celestial cuida de vós,
Ele cuida dos animais, Ele cuida das flores, e Ele vai cuidar especialmente do ser humano, porque o ser humano é precioso, é criação de Deus, é o ponto alto da criação de Deus. E por Ele amar, Ele vai cuidar de todos aqueles que são os seus filhos. Então a Bíblia usa a palavra necessidade nesse contexto. Necessidades vitais, centrais, sem as quais você morre. O problema, como eu disse, é quando essas necessidades vitais são confundidas com desejos. Então alguém diz assim: eu preciso de cerveja. Então precisa de cerveja? Precisa mesmo? Significa que se você não tomar um copo de cerveja, você vai passar mal, você vai morrer. Então há uma confusão generalizada nos nossos dias entre necessidade e desejo. E o texto bíblico diz claramente que suas necessidades biológicas, todas elas serão supridas por Deus. Tem mais uma categoria de necessidade, que são as necessidades espirituais. E eu quero ler com vocês Romanos capítulo 3. Eu sei que se eu perguntasse aqui, acho que quase todos saberiam de cor. Mas faço questão que leiamos. Romanos 3, 23. Depois é Efésios, mas primeiro Romanos 3, verso 23. Aqui são as necessidades espirituais. E a palavra diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então qual é a necessidade espiritual? É da glória de Deus. É como se a entrada do pecado no mundo ofuscasse aquele brilho, aquela beleza que naturalmente vem de Deus e que deveria irradiar nos nossos olhos, e nós ficarmos tão encantados com Deus ao ponto de não querermos nada que fosse contra Ele. Mas a Bíblia diz que por causa da entrada do pecado e do nosso próprio pecado, nós nos tornamos carentes dessa glória. Nós não conseguimos perceber Deus em sua beleza. Na verdade, nós temos medo de chegar até Deus. Nós percebemos que Deus é um ente santo, perfeito, puro. E nós somos pecadores, e por isso nós vivemos fugindo dEle. Nós escondemos dEle. Nós não queremos que a nossa vida seja exposta diante dEle, porque Ele é luz. E sendo luz, Ele sempre vai demonstrar aquelas áreas em que são escuras em nosso coração. Efésios capítulo 2, agora sim. Versículo 1, falando das mesmas necessidades espirituais. Efésios 2, verso 1. Efésios 2, verso 1 nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse texto mostra claramente a maior necessidade do ser humano. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A maior necessidade do ser humano não é comer, beber e vestir. A maior necessidade do ser humano é ser reconciliado com Deus. Uma pessoa pode ter o que comer, pode ter o que vestir, pode ter uma vida muito confortável, mas depois que ela morrer, ela ser condenada e viver eternamente sendo punida por Deus. A maior necessidade de uma pessoa é ser salvo. A maior necessidade de uma pessoa é sair dessa condição que ele diz, andando segundo o curso desse mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, que é uma referência a Satanás, do espírito que atua no coração dessas pessoas. Ele diz, fazendo a vontade da carne, seguindo seus pensamentos, e em vez de ser filho de Deus, como todo mundo diz que é filho de Deus, ele diz, vocês na verdade eram filhos da ira. E a maior necessidade de uma pessoa, irmãos, é sair dessa condição.
Você que tem pessoas ao seu redor, pessoas que dependem de você, pessoas que são influenciadas por você, pense nisso. Você que tem filho, você que tem amigos, qual é a maior necessidade das pessoas que estão junto com você? É serem reconciliadas com Deus. É saírem dessa condição e receberem vida, vida eterna. É saírem dessa condição de mortos espiritualmente e serem regenerados, viver uma transformação de vida em Cristo. Essa é a maior necessidade do ser humano, e louvado seja Deus que por causa do Senhor Jesus Cristo, essa condição aqui pode ser mudada. Vamos ler segunda epístola de Pedro, capítulo 1. E aqui nós descobrimos que o nosso Deus não nos deixa sós, mas Ele providenciou o Senhor Jesus, que pode suprir a maior necessidade do ser humano, a necessidade de ser reconciliado com o Senhor. 2 Pedro capítulo 1, verso 3, ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Que vida é essa aqui? É vida eterna. E a piedade. O que é piedade? Piedade é santificação, é pureza de vida, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então o apóstolo Pedro, aquele que um dia andou com o Senhor Jesus, que viu Cristo transfigurado, ele disse isso: por causa do poder de Deus em Cristo, tem sido doado para a gente tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos, irmãos, para ser salvos. Tudo o que nós precisamos para ter uma vida santa nesse mundo. Tudo já foi doado através de Jesus Cristo. O nosso trabalho é tão somente pela fé lançar mão dessas bênçãos, dessas graças que o Senhor nos deu, e termos o nosso maior problema espiritual resolvido, a necessidade espiritual, a necessidade que advém do fato de andarmos longe de Deus. Então temos necessidades biológicas, temos necessidades espirituais, mas temos também necessidades psicológicas. E aqui é onde a coisa complica, é onde a água fica turva. Irmãos, a lista de necessidades psicológicas são imensas. E na maioria das vezes elas estão relacionadas com os nossos processos de relações. Entre as necessidades psicológicas poderíamos citar valorização, aceitação, admiração, amor, aquela sensação de pertencimento, propósito. Alguns resumem na palavra amor. E tem muita gente por aí falando que a necessidade psicológica de amor, ela é tão vital quanto a necessidade biológica de comer e beber. De tal modo que se você, segundo essas pessoas, não tiver amor, ou pelo menos aquela sensação de que você é amada, você vai crescer, vai se desenvolver com algum tipo de neurose, algum tipo de problema, algum tipo de estrago sentimental, psicológico, de maneira que você não vai conseguir nunca ser uma pessoa plena. Então a ideia é que dentro das necessidades psicológicas, se você não tiver amor, você terá cicatrizes incuráveis na sua alma. E há uma linha até cristã que defende essa ideia. A ideia basicamente seria: olha, lembra que a Bíblia diz que Deus nos criou conforme a sua imagem, e Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Logo nós temos essa necessidade de amor, de companhia, e eu tendo esse companheirismo ao meu lado, eu serei uma pessoa feliz, eu terei estabilidade emocional, eu terei autoestima. Irmãos, é verdade que Deus nos criou para relacionamentos. O próprio ser de Deus ilustra isso. Nós temos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus, ele convive dentro de uma comunhão eterna, dentro de um relacionamento.
Então, por sermos imagem de Deus, naturalmente nós temos esse desejo e essa propensão para relacionamento. Mas a pergunta, irmãos, é: será que Deus nos criou com capacidade de amar e com desejo de ser amado apenas para a nossa autoestima? Apenas para a gente se sentir bem? Isso não parece ser meio egocêntrico? Mas essa visão ela está disseminada no meio das igrejas. Ela vem até com uma linguagem evangélica. Quando você passa de frente a certas igrejas e você vê lá, dia da cura, ou o dia da solução dos problemas de casamento, o dia da libertação, o dia da reivindicação. Então apresenta-se o Evangelho, apresenta-se Cristo, apresenta-se a mensagem da cruz, como se Deus existisse para apenas nos fazer sentir bem, para resolver os nossos conflitos de relações, os nossos problemas sentimentais e os nossos problemas financeiros. Mas isso não é o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho, ao contrário de elevar a nossa autoestima, o Evangelho destrói a nossa autoestima. Quem veio para o culto domingo passado, nós vimos a reação de Isaías na presença do Senhor. Ele, colocado diante da majestade de Deus, ele disse: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito num povo de impúrios lábios, e os meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele entra em desespero. Então o contato natural com Deus não eleva a sua autoestima, na verdade desnuda o seu coração. Você se sente pecador, você se sente imperfeito, você descobre que você não tem nada de bom dentro de si que você pudesse oferecer a Deus, e que você tem que se jogar diante dele com misericórdia, clamando por perdão, para que ele venha até você e salve e torne você filho dele. Então não é assim que funciona. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você se sentisse bem. Jesus Cristo morreu na cruz para glorificar o Pai. É verdade, irmãos, que nesse relacionamento com Deus, nós somos aceitos, nós temos intimidade, nós temos comunhão com Deus. Mas lembra que o objetivo do Evangelho, o objetivo da reconciliação, da cruz, o objetivo de tudo isso, é resolver o problema do pecado. Mas essa questão de que nós temos essa necessidade gritante da autoestima, do amor, e que se não tivermos, ela vai tornar a nossa vida um inferno, ela está impregnada no evangelicalismo brasileiro. Mas não apenas no meio evangélico, está também em nossos relacionamentos. Que as pessoas que trabalham com aconselhamento bíblico veem isso muito claro. O casamento hoje está se tornando meio que um encontro de necessidades mútuas. O casamento é como se fosse um local em que você vive para ser servido, onde o seu cônjuge precisa compreender quais são as suas necessidades e suprir todas as suas necessidades sem errar, para não lhe frustrar. E quando isso acontece, essa frustração produz em você raiva, rancor, amargura, e quando não, até a separação. E novamente, esses problemas eles são revestidos de linguagem cristã. Há pessoas que dizem: mas pastor, a Bíblia não diz que a gente deve amar? A Bíblia não diz o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja? Isso não é uma prova que nós temos essa necessidade? Irmãos, vamos lembrar que nas nossas relações, nós somos chamados a amar, não porque as pessoas precisam de amor, não porque as pessoas necessitam ter autoestima elevada, mas porque através do amor nós imitamos o Senhor Jesus e trazemos glória ao Pai. É nisso que Deus é glorificado. Imagine a seguinte situação. Eu penso assim: Deus me criou para ser amado. Deus disse à minha esposa que ela deve me amar e me respeitar. Logo, é justo eu ficar irritado, indignado, magoado com minha esposa, se ela por alguma razão se negar a fazer isso.
Talvez você não concorde exatamente com as palavras que eu estou dizendo. Talvez você não enunciaria a frase do mesmo jeito que eu estou dizendo. Mas você é assim. Você é assim quando você se zanga com o seu cônjuge. Você é assim quando você se ressente com o seu cônjuge, porque ele ou ela deveria oferecer alguma coisa a você, que você acredita que tem direito, e ele não ofereceu, e isso causou frustração a você. Você fica furioso, fica desolado, porque de alguma maneira você acredita que o seu cônjuge tem a obrigação de proporcionar certas coisas a você. Então isso é uma prova, irmãos, que essa ideia desse amor que eleva a autoestima, que nós precisamos, que é uma necessidade psicológica, e que se não tivermos nós vamos ter problemas na vida, isso não está impregnado só no Evangelho, está impregnado também nos nossos relacionamentos. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar, que nós devemos ouvir, que nós devemos carregar os fardos uns dos outros, não é, irmãos, porque nós esperamos que alguém faça isso conosco também. Nós fazemos isso para honrar a Deus. Os temas que regem as nossas relações cristãs são diferentes do mundo. A Bíblia diz em Filipenses 2:3 que eu tenho que considerar os outros como sendo superiores a mim. Então imagina que eu tenho que olhar para minha esposa e eu tenho que considerá-la superior a mim, mais importante do que eu. Então a Bíblia, em vez de nos orientar a viver nessa expectativa de ser amado e viver numa eterna frustração quando não é, a Bíblia manda a gente ser humilde, ter coração quebrantado e se realizar no amor de Deus, em vez no amor daquelas pessoas que convivemos. Então é isso. Irmãos, mas o fato é que existem sim necessidades psicológicas. Mas a pergunta que a gente deveria fazer é essa: de onde elas vêm? A maioria dos escritores cristãos, especialmente os escritores cristãos da área de autoajuda, eles falam que as necessidades psicológicas vêm de Gênesis capítulo 1. Criação. Então Deus, quando formou o homem, diz lá, versículo 26, a sua imagem o formou. Então Deus formou o ser humano com capacidade de amar e necessidade de ser amado. Então é da sua criação. Mas irmãos, as nossas necessidades psicológicas não vêm do capítulo 1 de Gênesis. Vêm do capítulo 3. Não é da criação, é da queda. Capítulo 1, você tem o homem andando com Deus. Você tem Eva e Adão andando em perfeita comunhão, se amando, num amor perfeito. Capítulo 3, eles se voltam contra Deus. E a Bíblia diz que a coisa ali já começa a ficar complicada. Adão já começa a acusar a esposa dele. Senhor, não é culpa minha, é culpa do Senhor, porque o Senhor me deu essa mulher. E do outro lado a mulher também tentando fugir. E Deus dizendo, olha, o teu desejo vai ser contra o teu marido vai te dominar. Então, irmãos, essa coisa de ter no seu coração esse mantra: eu quero, eu desejo, eu quero que os meus desejos sejam cumpridos. Se os meus desejos não forem feitos, eu vou bater o pé, eu vou gritar, eu vou espernear, eu vou ficar irritado, eu vou ficar magoado, eu vou me fechar. Essas chamadas necessidades psicológicas vêm desse episódio. O ser humano pecou contra Deus. E a partir do momento em que pecamos contra Deus, o nosso coração não foi mais orientado para Deus, mas foi orientado para o nosso ego. Nós não queremos mais a vontade de Deus, nós queremos a nossa vontade. Nós não queremos mais amar a Deus, nós queremos ser amados. O nosso coração foi orientado para o egocentrismo, por causa da entrada no pecado no mundo. Se você for comigo a Tiago capítulo 4, veja que isso está muito claro lá. De onde vêm essas chamadas necessidades psicológicas. Tiago 4.
Tiago 4, verso 1. De vez em quando nós precisamos voltar a esses versos. Ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, esses versículos aqui, eles são tão claros. Eles nos colocam diante dessa pergunta: de onde vêm os nossos problemas? Por que a gente faz guerra um com o outro? Por que a gente briga? Por que às vezes nós gritamos com as pessoas quando elas não oferecem aquilo que queremos? Ou porque às vezes nós gritamos mais fechado? Sabe aquela luta que você se fecha dentro de você e não tem espaço para ninguém chegar perto de você? Por que nós somos assim? A resposta que Deus nos dá nesse versículo são por causa dos nossos prazeres. Nós temos certos prazeres. O texto diz que esses prazeres têm como origem a carne. Quando fala de carne, está falando da nossa natureza maléfica, pecaminosa, caída. E fala que por conta desses prazeres carnais não satisfeitos, nós brigamos, nós fazemos guerras, nós cobiçamos, nós matamos, nós temos inveja. E nós não compreendemos que esses desejos, eles afetam até as nossas orações, eles podem se disfarçar de espiritualidade. Você está clamando, dobrando seu joelho, mas você não tem como alvo Deus, a glória de Deus. Você só está pedindo por conta dos seus desejos egoístas, visando os seus prazeres carnais, sem pensar na glória de Deus e no reino do Senhor. Irmãos, e esses desejos, esses prazeres que crescem no nosso coração, eles acontecem porque nós nos recusamos a amar a Deus e ser alimentados com o amor de Deus. Então isso que hoje chamam de necessidades psicológicas, a Bíblia chama de orgulho, cobiça, idolatria. É isso. Você construiu um Deus, você erigiu um altar, e nesse altar você colocou a si mesmo, de tal modo que se tudo não existir para servir você, você fica frustrado, você fica com raiva, você fica ressentido, você se afasta. Irmãos, eu não quero ser mal compreendido nas minhas palavras. Eu não estou dizendo que o prazer de amar e de ser amado é uma coisa pecaminosa, eu não estou dizendo isso. É fato que nós fomos criados por um Deus amoroso, que nós podemos sim nos deleitar com o amor que Ele coloca na nossa vida, em ser amado. É natural também a gente sofrer quando alguém que nos ama nos abandona, isso é uma coisa natural. O nosso problema, irmãos, não é desejar o amor, mas é o quanto desejamos esse amor. E para que desejamos esse amor? Eu creio que o nosso problema reside nessa questão. Nós desejamos tanto o amor, que nós não conseguimos amar quando não somos amados. Nós desejamos tanto amor, que nós acabamos sendo incapazes de amar quando a outra pessoa nos magoa. Nós não amamos incondicionalmente. Lembra que o amor que Deus planejou para os nossos relacionamentos, não é aquele amor que é colocado como condição: eu amo você à medida que você me ama. O modelo de amor é o próprio Deus, que se doou, que morreu por nós, quando nós éramos inimigos dele. E Ele quer que nós nos realizemos nesse tipo de amor. Nesse amor que vem dele, que flui da beleza dele, que é conseguido com os joelhos no chão, buscando a presença dele, a graça dele.
E nós nos deleitamos nesse amor e nós oferecemos esse amor às pessoas que Deus colocou em nossa convivência, independente do fato de que nos amam ou não nos amam. Esse amor glorifica o nome do Senhor. E irmãos, infelizmente esse não tem sido o amor que tem marcado as nossas relações. Nós temos desejos, certos anseios. E esses anseios, saiba disso, eles acabam escravizando você. Eles escravizam você. Você se torna dependente, controlado por aquela pessoa que você diz que ama. De tal maneira que, se aquela pessoa em algum momento deixar de proporcionar o que você espera receber, seu mundo desaba. Você fica completamente perdido. Você de fato se tornou o centro do mundo. E em vez de você ser uma pessoa, como a Bíblia diz, controlada pelo Espírito Santo, você é controlada pelas pessoas. Você é controlada por aquilo que as pessoas fazem com você. A gente vê isso, irmãos, de maneira muito prática. Pessoas que culpam outros por causa da sua infelicidade, que responsabilizam os outros por causa de seus comportamentos. Já ouvi várias vezes pessoas dizendo: eu me tornei uma pessoa amarga por causa de fulano. Eu me tornei uma pessoa assim porque eu fui abandonado, porque eu fui traído. Eu fui enganado por alguém que eu amava, é por isso que eu sou assim. Uma pessoa que vive dessa maneira, ela não percebe, mas ela é controlada por aquela pessoa. Ela está responsabilizando o outro por certos sentimentos que ela deveria ter subjugado diante da presença de Deus e tratado na presença do Senhor. De todo o meu coração, irmãos, eu oro a Deus para que Deus clareie essa verdade no seu coração essa noite. Que você entenda e que Deus ilumine através do Espírito Santo seu coração e mostre para você essas necessidades psicológicas que você guarda. Quem são as pessoas que controlam você? Quem são as pessoas que determinam seu humor? Quem são as pessoas que determinam se você vai ter um dia agradável ou se você vai ter um dia desagradável? Que Deus abra o seu coração para você perceber que isso não passa de cobiça, idolatria e que tem raiz no pecado. E que você precisa dobrar os seus joelhos e se humilhar diante de Deus. Diante de tudo o que falamos, qual é a solução para essas coisas? Qual é a solução para essa necessidade psicológica? No fato de pessoas que nos controlam, de vivermos por conta das expectativas das pessoas. Qual é a solução para esse comportamento que temos de frustração, de raiva, quando nós deixamos de receber aquilo que achamos que temos direito? Então eu vou ler uma passagem com vocês, Filipenses capítulo 4, e nós vamos ver qual é a solução que a Bíblia apresenta para esse tipo de temor de homem que se manifesta em nossos relacionamentos. Filipenses 4, verso 10 até o 13. Ele diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a solução, irmãos, para
essas necessidades que nós criamos? A solução é satisfação em Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, e experimentar de uma vez por todas, que a nossa realização plena não está nos nossos relacionamentos horizontais, mas em nosso relacionamento vertical. Não é o quanto você ama as pessoas e o quanto as pessoas amam você. É o quanto Deus ama você através de Cristo. E o quanto você ama Cristo por conta desse amor que Ele lhe deu. Nessa passagem que a gente leu aqui, o apóstolo Paulo está agradecendo à igreja de Filipos por uma oferta que ele tinha recebido. Ele era um homem que estava passando necessidade, ele estava preso. E ele diz assim: olha, eu estou feliz porque vocês me mandaram essa oferta, mas eu não estou feliz por causa do dinheiro. Eu aprendi a viver na prosperidade, eu também aprendi a viver sem dinheiro. Eu aprendi a estar numa posição de honra, eu aprendi a estar numa posição de desonra. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus me dá força para, se eu for uma pessoa muito amada, eu ficar feliz com isso e não me ensoberbecer. Mas também, caso as pessoas virem as costas para mim e digam que não querem mais nada comigo, eu também estou feliz, porque eu me realizo no amor de Deus. Você já pensou você conseguir viver assim? Por um lado, você é capaz de se alegrar com as bênçãos de Deus. Deus te deu amigos, Deus te deu cônjuge, Deus te deu os filhos, Deus te deu uma condição financeira privilegiada, Deus te deu relacionamentos estáveis, e você receber tudo isso como bênção. Senhor, muito obrigado, Pai, eu agradeço ao Senhor de todo o coração, eu não mereço, é a Tua graça, eu vou tentar utilizar isso para o Teu louvor. Mas por outro lado, caso essas coisas fossem retiradas de você repentinamente, você ainda continua pleno, você ainda continua satisfeito, você continua ainda realizado, porque a sua realização não está nas coisas que Deus te deu, mas está no próprio Deus que te deu essas coisas. Você já pensou você conseguir viver assim? Eu quero dizer a você essa noite, que é possível você viver assim. Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu para que você vivesse assim, para que o seu coração fosse orientado para um desejo por Deus, e não mais pelas pessoas. Deus veio para fazer essa transformação no seu coração, tirar esses desejos que controlam você, que determinam a sua vida, o seu humor, e conquistar o seu coração para um tipo de desejo superior e completo, que é a realização na presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para isso, irmãos. Nós lemos lá 2 Pedro 1,3: por conta do seu poder nos foram dadas todas as coisas para a vida e a piedade. Você já recebeu isso. Por conta do que Cristo fez, Deus já garantiu para você isso. E se você não está experimentando essa realização no amor de Deus, mas você é uma pessoa dependente das pessoas, de tal maneira que elas controlam você, é porque de alguma maneira você não tem ido buscar isso. Você não tem ido clamar por aquelas coisas que Deus garantiu para você por conta do sacrifício do nosso Salvador. Então nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de satisfação em Cristo. Lembre de uma coisa, se você viver a sua vida como um copo vazio, esperando que as pessoas encham você de amor, de alegria, de palavras de afeição, você nunca vai se sentir uma pessoa completa. Nunca. É muito simples o porquê. Primeiro, que os nossos desejos não têm limites. Não tem, irmãos, não tem limites. Você já leu o livro de Eclesiastes? Quem já leu sabe disso. Salomão diz: eu construí, eu acumulei dinheiro, eu acumulei mulheres, eu fiz tudo aquilo que o meu coração quis, e eu descobri que é tudo vaidade correr atrás do vento. O coração do ser humano não tem limites. Então, se você é uma pessoa que é desejada, é amada, você não vai se satisfazer com aquilo, porque sempre vai ter alguma coisa faltando no seu coração. Nosso coração é assim. E você também nunca vai ser satisfeito,
Porque Jesus Cristo não veio para satisfazer desejos egoístas. Então é por isso que você vai viver sempre como uma pessoa vazia. Jesus não veio para satisfazer suas ambições. Na verdade, Jesus veio para te libertar das suas ambições e te dar ambições santas, que é a realização no amor dele. Portanto, você precisa de satisfação em Cristo. Você precisa aprender a se realizar no amor de Deus e não no amor das pessoas. Enquanto você continuar se realizando no amor das pessoas, em vez do seu relacionamento com Deus, Deus vai continuar sendo pequeno e as pessoas vão ser grandes na sua vida. Elas vão determinar o seu humor, elas vão determinar a sua alegria, elas vão determinar o seu bem-estar. O que precisamos além de satisfação em Cristo? Creio, irmãos, que nós precisamos de arrependimento. Arrependimento. Você precisa se arrepender de todo o seu coração. Colocar o seu joelho diante de Deus hoje à noite e pedir perdão. Senhor, me perdoa, porque eu tenho considerado as minhas necessidades tão importantes, tão grandes. Senhor, me perdoa porque eu estou buscando realização muito mais no amor das pessoas, no relacionamento com as pessoas, do que no relacionamento com o Senhor. Senhor, me perdoa porque eu espero de todo o meu coração que o meu cônjuge satisfaça as minhas necessidades. Me perdoe porque eu tenho estado irritado com as pessoas que eu convivo, porque de alguma maneira elas me negaram aquilo que eu acho que eu mereço. Irmãos, em palavras simples, nós precisamos nos arrepender dos nossos desejos egoístas, dos prazeres que militam contra a nossa carne, conforme lemos em Tiago. E reconhecer, irmãos, que esses desejos nós temos transformados em ídolos, e eles têm se tornado escravizadores, roubando a nossa alegria em Deus, e impedindo que nós desenvolvamos no crescimento espiritual. Então essa noite, pare um pouco para pensar. Permita que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Não saia daqui e deixe cair no esquecimento tudo que você ouviu hoje. Coloque-se diante de Deus e peça ao Senhor para Ele sondar o seu coração. Senhor, o que é que tem no meu coração de desejos impróprios? O que é que há, Senhor, no meu coração de necessidades não supridas? Peça para o Senhor sondar seu coração, para Ele mostrar claramente como as pessoas têm controlado as suas emoções, a sua vida, e como esses desejos têm escravizado e tornado-se como demônios em seus relacionamentos. Peça para o Senhor te mostrar. Eu quero terminar recitando com vocês novamente Salmo 34, verso 9. Lembram de qual ainda? Então vamos abrir lá. Salmo 34, verso 9. Vamos lá? Temei ao Senhor, vós os seus santos. Mais uma vez. Agora sem olhar na Bíblia, para ficar na mente e durante a semana o Espírito Santo trazer isso ao seu coração. Vamos lá? Temei ao Senhor. Então lembre-se disso, irmãos. À medida que você cresce no temor do Senhor, você vai descobrir que nada falta. Deus é suficiente. Deus preenche você com tudo que você precisa.